Olá, nós estamos aqui novamente junto com vocês para falar um assunto muito legal. O que nós vamos falar nesse vídeo para vocês? Nós vamos falar sobre o trabalho conjunto do arquiteto e do engenheiro. É isso, né? Durante um processo de elaboração de projetos. É esse assunto que nós vamos falar hoje. E vai até o fim que nós temos uma surpresa bem legal no final para você. Tá? Sim, eu sou a Karina, arquiteta, esse é o Flávio, engenheiro, e a gente tem dicas sempre bacanas aqui no Empreendices para vocês. Então, hoje, né, Flávio, a gente quer começar falando para vocês o quanto é importante, desde o início da concepção da arquitetura, a sua elaboração já pensando nas concepções estruturais, elétricas e hidrossanitárias. E a gente tem umas dicas fantásticas. Vamos começar, Flávio? Vamos lá. E vocês vão perceber o seguinte, que se a gente iniciar um desenvolvimento arquitetônico já pensando na engenharia, nossa, isso vai fazer toda a diferença, toda a diferença. E a gente quer dar umas dicas bem legais para vocês agora. Olha lá, vamos começar falando um pouquinho, Karina, sobre a questão da espessura de parede, que é um negócio muito importante, né? Às vezes o arquiteto inicia um projeto arquitetônico e de repente no lançamento se lança a parede com 15, 13, 17 e às vezes o próprio arquiteto nem sabe o porquê que ele faz isso, porque alguém ensinou para ele. Sim. Ou desde o início ele faz sempre desse jeito, mas nunca parou para pensar o quão é importante a espessura de uma parede, principalmente conectada ao projeto de estrutura. Até porque antes a gente trabalhava os projetos sempre com 15 centímetros, né? Até para dar uma modulação mais bonitinha, os números mais redondos, mas com 15 não dá mais, né, Flávio? Explica pra gente. Então, olha só, as novas normas de projetos de concreto armado, de estruturas, eu vou falar de uma forma bem simples para você entender. Elas não permitem mais que se trabalhe com seções de pilares, seções de vigas muito pequenas. Então, para isso, os engenheiros, de uma maneira geral, para projetos residenciais, a gente costuma trabalhar o seguinte: viga 14 centímetros, né? Um perfil mínimo de viga que trabalha com 14 centímetros. Está muito relacionado com a espessura, a área do pilar e tudo isso. Mas eu não quero entrar em detalhe. Eu quero te dizer que 14 centímetros para viga é um ponto de partida legal para iniciar o desenvolvimento de um projeto de engenharia. Sim. Então, se a gente tem 14 centímetros de viga, vamos considerar que a gente tem 1 centímetro de reboco de um lado da parede e de outro lado também mais 1,5. Então, 14, 1,5, nós estamos falando de 17 centímetros. Em torno de 17 centímetros. 17 a 18 é legal fazer o projeto, exatamente. Né? A gente recomenda trabalhar com 17 centímetros de espessura de parede. Sim. Por quê? Vocês vão perceber que no desenvolvimento do projeto estrutural vai ficar muito próximo disso. E geralmente, em projetos residenciais, a gente trabalha muito com até pilares, sobrado, lembrando até que é até sobrado, dois pavimentos, né? Isso. Às vezes até mais um subsolo, alguma coisa assim, ou aquela casa em desníveis. Mas de uma maneira geral, as vigas, elas vão iniciar... Vigas e pilares, né? Vigas e pilares, isso. Mas as vigas vão iniciar no pré-lançamento com 14 centímetros. E já prevendo 1,5 de reboco, a gente tem 17. Legal. Já seria um pré-lançamento bem próximo do que vai acontecer na realidade. Sim. Isso às vezes pode incomodar um pouco os olhos dos arquitetos, que dá um pouco de toque, porque as medidas ficam meio quebradas. Mas isso é mais execuível do que colocar uma parede menorzinha e depois o projeto estrutural ser, com o lançamento das vigas e pilares, fica tudo mais largo e aí isso pode gerar dentes. E lembrando o seguinte, hoje tem bastante no mercado o tijolo de 14, lembrando que ele é um pouquinho mais caro do que o de 9, né? Sim. Mas ele é bastante utilizado para que a gente evite deixar dentes, tanto nas vigas quanto nos pilares, que a gente consegue fazer aquela parede uníssona, bonita, né? Exatamente. Toda a estrutura fica embutida na parede, né? Sim, exatamente. Legal. Então, uma coisa que vocês vão perceber que é bastante legal, que a gente, na prática do dia a dia, a gente observa, é que trabalhar com 14 para pilares, 14 centímetros, vamos dizer, um pilar geralmente, a gente trabalha 14 por 30. É o ponto de partida. Pela norma, a nova norma 6118 de 2014, a gente não pode trabalhar com uma seção de pilar menor do que 360 centímetros quadrados. Significa o quê? Que um pilar de 14 por 30 seria um pouquinho acima disso. Então é o ponto de partida que a gente inicia. Lembrando que é o projeto estrutural que define, é só para que no arquitetônico já possa ter um direcionamento, sim, né, para fazer as espessuras das alvenarias. É isso aí, nós estamos falando na verdade de pré-lançamento. O arquiteto faz o pré-lançamento, o engenheiro vai fazer o cálculo e definir, na verdade, quais são as alturas da viga, né, enfim, pilares, vigas e tudo isso. Por falar em pré-lançamento, muito importante deixar na arquitetura a previsão dos pilares já.
né, Flávio? Sim. Deixa marcadinho, deixa ali com uma layer, alguma coisa que só o engenheiro que vai ver, para não Sim. comprometer na obra. É importantíssimo que seja marcado para que o próprio engenheiro já tenha o direcionamento da onde que ele vai colocar essa estrutura. Isso ajuda muito. Retrabalho tanto do engenheiro quanto do arquiteto, porque muitas vezes foi para o estrutural, depois volta para o arquiteto para refazer. Sim, até o próprio engenheiro, no momento do desenvolvimento do projeto, se o arquiteto já fez esse pré-lançamento de onde ele imagina que seriam locais esses pilares, a gente já entende a cabeça do arquiteto, o que ele quer. É o primeiro ponto. O segundo ponto, nós vamos fazer o lançamento baseado no que ele está propondo ali. E a partir do momento que a gente vai desenvolvendo o projeto de estrutura, é que a gente vai fazendo as locações e as movimentações nos pilares para atender a estabilidade da estrutura, ficar uma estrutura estável, né? Ou seja, a análise global da estrutura se tornar estável. Mas o ponto de princípio, o pré-lançamento, é o trabalho do arquiteto. Ajuda muito o engenheiro a fazer isso. Então é importante já deixar isso sinalizado no projeto. Outro detalhe bem importante, que eu vejo muitos projetos que não vêm com essa marcação, é as descidas do tubo de 100. Gente, um tubo de 100, ele não pode sair cortando vigas e pilares. Ela está falando de águas pluviais, tá? Do telhado. Pluviais e o esgoto também, que vem do vaso, né? Isso, exatamente. Então, é muito importante também que o projeto arquitetônico tenha uma previsão, por exemplo, nós temos banheiros, é um sobrado, temos banheiros no pavimento de cima e nós temos que descer aquele esgoto que vem do banheiro. Sim. Então, prever no pavimento de baixo, ou bonecas, ou paredes mais espessas, para que a gente possa descer os tubos de 100. E também a previsão da água que vem lá de cima. Lembrando que se é um sobrado, por exemplo, vão ter 2 pavimentos que ela tem que chegar até o solo. Sim, verdade. Então, prever nos 2 pavimentos aonde aquele tubo de 100, que é um tubo grosso, né? Não é um tubinho pequeno que a gente embute ele na parede, para que possa não dar lá na obra, poxa, onde que agora vai descer aquele tubo pluvial, né? Verdade, que acontece muito isso, a gente vê, né? É verdade. Gente, nós temos um monte de dicas super legais e bacanas para vocês. A gente tem dicas em relação ao projeto de estrutura e fundação, dicas de projeto elétrico, dicas de projeto hidrossanitário para água, para instalações hidráulicas, sanitárias, enfim, várias dicas. Já vou te adiantar aqui, mas lá no final do vídeo a gente vai falar um pouquinho mais. Entra no nosso site www.empreendices.com.br e na hora que você entrar no site você vai ver que tem um campinho lá escrito livro digital. Então, deixa o seu e-mail, dá ok, que nós vamos encaminhar automaticamente através do nosso site para você um livro digital. Esse livro digital tem um monte de dicas que vai te ajudar bastante. Muito prático, extremamente prático. E mais, é gratuito para você. Nós preparamos para ajudá-lo nesse processo. Talvez você é um iniciante na área de arquitetura, talvez você já projeta há algum tempo, existem alguns detalhes que você acaba batendo no dia a dia em relação ao projeto de engenharia, né? Você pode ajudar o engenheiro e o engenheiro vai ser recompensado por isso e vai te ajudar também te dando um projeto de qualidade. Essa interação entre arquitetura e engenharia é legal. Para isso é que nós preparamos esse livro digital, né? Pode só baixar, entrar no nosso site e baixar, é gratuito para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a parte hidrossanitária? Vamos falar um pouquinho sobre os lançamentos da parte hidráulica e sanitária, hidrossanitária, né? Ah, bacana, bacana. Ó, muitas vezes o engenheiro, quando ele pega um projeto de arquitetura, ele tem muitas dúvidas, como por exemplo, quais os tipos de instalações de torneira, por exemplo, porque ela pode ser uma torneira de bancada, onde a instalação que vem de água é numa altura, ou ela pode ser de parede. Então é importantíssimo que o projeto venha especificado qual o tipo de torneira, só para saber exatamente qual a altura, para que lá no isométrico, né, apareça certinho a altura de instalação lá na obra. O tipo de ralo, porque alguns projetos contêm ralo linear, que é aquele fininho, então é um tipo diferente de estrutura. Né? De estrutura para coletar aquela água de esgoto, ou então se tem ducha higiênica, vasos com caixa acoplada ou válvula de descarga. Informação importante, porque isso muda completamente o projeto sanitário, o projeto hidráulico, na verdade, né? Isso. Quer dizer, você vai estar levando água para atender o vaso, você pode levar ela através de uma tubulação de 25, você pode levar ela através de uma tubulação de 50 milímetros, 40, enfim. O que importa é que, na verdade, isso muda a concepção do projeto. Então, você definir se é caixa acoplada, válvula hidroalimentação, isso muda completamente. Então, esse trabalho do arquiteto de sinalizar isso no projeto arquitetônico ajuda demais. É como o projeto elétrico, né? Só voltando aqui na caixa acoplada, certa vez a gente foi fazer uma avaliação numa banca de TFG, né, de trabalho de final de graduação, e um projeto estava até bacana da moça com quem eu fui avaliar.
E eu reparei que o projeto dela tinha o banheiro todinho com válvula hidra, que ela projetou com válvula hidra, só que com janela na parte superior. Ou seja, falta de conhecimento de que você não pode colocar válvula hidra que está descendo a tubulação por trás, e aí colocou janela. Então, o que ela poderia ter feito? Eu instruí ela no momento ali da banca, que ela colocasse caixa acoplada. Era uma informação que ela não tinha, ela não sabia, ela ainda, né, nova, tá acabando ali de sair da faculdade. Então, essas informações no nosso livro digital tem tudo, que são importantíssimas para a elaboração do projeto. Exatamente. E aí, o que acontece? Aí chega na hora da obra, o arquiteto fez o projeto, o engenheiro fez os projetos, né, complementares aí de engenharia, elétrica, sanitária, etc. Aí chega na obra, tá tudo desencontrado, né? Falta de compatibilização. O arquiteto achou que ia colocar uma torneira de bancada, o engenheiro colocou a torneira que não era de bancada porque ele imaginou que não seria, não estava sinalizado no projeto. Então aquela falta de informação deixa o pessoal na obra louco. Falta de compatibilização de disciplinas. Exatamente. E aí o que acontece? Aí a culpa acaba sendo de quem? Do arquiteto ou do engenheiro? Na verdade, os dois, né? Que se tivesse trabalhado juntos, isso não tinha acontecido. Então, isso é muito, o que o Flávio está falando aqui, é extremamente importante esse trabalho conjugado entre profissionais, porque são disciplinas que se complementam. A gente tem batido muito nessa tecla do queijo da goiabada, que arquitetura e engenharia são profissões complementares, porque um projeto, quando ele é feito com as disciplinas juntas, ele evita muito retrabalho na obra, bastante. Bastante, verdade. Vamos dar uma dica de elétrica para eles, Flávio? Vamos, uma dica de elétrica, vamos lá. Olha só, existem alguns equipamentos que são 220 volts e que, se o arquiteto não comunica ao engenheiro em quais locais haverão, por exemplo, um forno elétrico, enfim, alguns equipamentos, o engenheiro não vai deixar disponível tomada 220 volts. E o que vai acontecer? Vai chegar na obra? Vai estar 110, né? Então, essa informação é importante porque, primeiro, em cada região do Brasil, em cada estado, a gente tem um tipo de tensão que é fornecido pela concessionária. Tem cidades que é fornecido somente 127 volts, que é o tradicional conhecido 110. Tem cidades que é fornecido 110 e 220, as duas tensões. Então, e tem cidades que é fornecido 220 somente e 380, né? Então, essas diferenças, geralmente é previsto durante o projeto alguns pontos interessantes. Sempre quando você tem equipamentos que têm um consumo maior, a tomada, geralmente, você trabalha com tensão maior para que a corrente seja menor. Sim. Porque a corrente é o contrário da tensão. Quanto maior a tensão, menor a corrente, né? Então, por isso que se cria equipamentos com maior potência, geralmente com tensões maiores. Às vezes a residência é 127, né, ou 110, o chuveiro e ar-condicionado é 220, porque aí você tem correntes menores e tem, logicamente, se a corrente é menor, você tem bitolas de cabos de fios menores, então você está reduzindo o custo das suas instalações elétricas, né? Então é bem esse caminho aí. Mas é isso aí, gente, nós temos muitas coisas legais para passar para vocês. Então aproveita a oportunidade, entra lá no nosso site, emprendices.com.br, e acessa o nosso livro digital. Abaixa ele, é gratuito para você e com certeza você vai curtir muito esse livro. E tem mais, ele tem um bônus, no final dele ele tem um checklist que você pode imprimir, deixar sempre impresso no seu escritório, que cada vez que você está elaborando um projeto, você pode ir lá ticando para conferir se todos aqueles itens de conjugamento de projetos, se eles estão ok no seu projeto. É muito bacana, não perde esse e-book não, esse livro digital. Muito legal. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E não esqueça, se cadastre no nosso canal do YouTube, se inscreva lá no nosso canal, né? Sim. E não esqueça, siga a gente também lá nós estamos no Facebook, nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, nós estamos no LinkedIn, né? Nós temos nosso podcast, temos o nosso grupo no Telegram. Então entra lá no nosso site, emprendices.com.br, que você tem lá todos os links para você estar sempre conectado com a gente. Nós temos muitas coisas legais para vocês. Nós temos conhecimentos que são básicos. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo conhecimentos bastante legais e mais profundos, e daqui a pouco a gente está apertando um pouquinho mais o cinto, tá? Então temos muitas coisas legais para você. É isso aí, pessoal. Até mais. Até mais.